Salve, salve, gurizada. Eu sou o Bill. Tô junto com meu mano Alisson. Estamos em mais um vídeo do Low Post, né, Alisson? Esse em formato de vídeo. Na verdade, a gente vai virar multiplataforma, né? A gente vai ter tanto em áudio quanto em vídeo agora, né, cara? Vamos tentar aumentar a frequência dos vídeos aí para movimentar o canal. Exatamente. Vídeo um pouquinho diferente. Esse é um teste. Nós estamos no laboratório, vale sempre lembrar, né? Sim. E Alisson, esse é um vídeo que tem muito significado pra ti, né, mano? Com certeza, cara. Hoje, né, para quem a gente está gravando no dia 24 de agosto, ou seja, 24/08. Ou se você é um americano, 08/24. Não sei porque que tudo lá é ao contrário. E hoje E é é o único meio país. que. Tudo lá é diferente. E hoje é considerado, né, pela comunidade do. Não sei se pela comunidade do basquete, mas, tipo, por torcedor de Los Angeles, com certeza, né? É o Mamba Day. É tipo um feriado para comemorar o legado do Kobe Bryant na NBA, né, cara? Ironicamente, ontem, né, no dia 23, foi aniversário dele e logo no outro dia já é o feriado, né, entre aspas. É em alusão aos dois números de camisa que ele usou, né? O 8 na primeira metade da carreira e o 24 depois. E resolvemos fazer um especialzinho, né, desse cara que tem pouca coisa para falar sobre ele, né, cara? É um cara que teve uma breve passagem na NBA. Cara, saiu uma notícia hoje que foi a Vanessa Bryant, né, a mulher dele, anunciou que a data da estátua dele já tá agendada Sim, para sim. a inauguração, sabe quando que é? Cara, eu vi que era esse ano ainda. Eu acho que vai ser perto de outubro, cara. Não, Não? vai ser dia 20. Não, vai ser dia 8/2/2024. Pô, é uma data muito mais simbólica, Oposto né? 8/24. É Sim, porque também, né, vale contextualizar, o Kobe Bryant, né, não está mais entre nós, ele acabou morrendo num acidente de helicóptero. Todos morreram no helicóptero, incluindo a sua filha, né, sim, a sim. Mambacita, que jogava com o número 2, então vai ser mais uma homenagem e ela vai estar na estátua também, né, que vão fazer na Sim, frente sim. do Krypton Arena. Mas vamos fazer um cronograma assim da carreira do Kobe Bryant, falar por época, assim, dividir, fazer uma linha do tempo? Vamos, é legal. Aqui, né, eu estou com o Lakers para representar aqui o bonezinho do Lakers, né, Exatamente. Cara, esse mas boné é bonitaço, velho. não sou o maior. Bonito, bonito. E é antigo, né? Já te disse. Não sou o Sim. maior fã do Kobe Bryant e nem do Lakers, né? Mas eu tenho aqui. Eu sou mais fã do Lakers do que do Kobe, pra falar a verdade. Pode crer. Mas Pô, enfim, né? então. É. Tanto é que eu já disse, né, em outro episódio, outro vídeo até, foi até em outro vídeo, por Sim, isso que eu sim, até sim. acabei vendendo a camiseta do Kobe pra ti, né, mano? Tá aqui E tu comigo, vai velho. fazer Tá aqui muito no, mais no bom uso cenário. dela do Lá. que eu, tá ligado? Exatamente. Ele foi draftado pelo Lakers, Alisson. Aí é que tá, né, cara? Assim, foi e não foi. Porque, na verdade, tem uma teoria da conspiração, né? Só para contextualizar, o Kobe Bryant, ele é filho de um ex-jogador de basquete, né? O pai dele jogava na Itália, onde o basquete também é bem forte, né? Tanto que o Kobe nasceu na Itália. Mas logo quando criança já veio para Filadélfia, ele cresceu na Filadélfia e de lá já era pegado o basquete, né? Ele sempre quis ser jogador. Mas assim, o Kobe não era aquele prospecto tipo LeBron James que todo mundo sabe que vai ser bom, sabe? Tipo, não, essa é a pick 1 do draft, esse aí vai dar certo em qualquer lugar, entendeu? O Kobe tinha muitos problemas ainda na mecânica de arremesso, na tomada de decisão. Ele era uma incógnita, cara. Era o time que pegasse ia estar arriscando. Era aquilo, podia dar muito certo, podia dar muito errado. E o Lakers tá longe de ser a Cara, franquia que melhor eu drafta na NBA, né? concordo, né?
Tá. A mesma coisa que o LeBron, né? Que ele saiu direto do high school, direto da escola normal, do ensino fundamental, né? Ensino médio, desculpa. Pra NBA, direto do, né? O LeBron James, obviamente não dá pra se comparar o hype que tinha, né? Mas Sim. o Kobe já fazia uns, cara, meio que, eu não sei como e nem porquê, mas ele já fazia um barulho perto da liga por causa que no prom da escola, né? No baile da escola, que a gente aqui, brasileiro, vê muito em filmes, Stranger Things e caralhada. Pô, ele foi com uma modelo, né? Com 19 anos de idade apenas. Tipo, a modelo tá famosa e tudo mais, o pessoal gravou. Então ele já era visto como um não superstar, mas, cara, uma pessoa que fazia barulho, mas não como o melhor jogador da classe, né? Sim, sim. Ele fazia um barulho, mas era aquilo, né? Ainda se tinha dúvida do quanto que ele podia render em quadra. Mas, por incrível que pareça, o Lakers viu um valor nele, e aí é que entra a teoria da conspiração. Geralmente, quando um jogador é muito conhecido e faz muito barulho, os times querem fazer um training camp com ele, né? Tipo um training camp, né? Chama aqui para ver o que ele pode fazer. Inclusive, ele treinou no Boston Celtics, né? Uma daquelas fotos raras, ele tá usando uma camisa de treino do Celtics. Isso. E o Lakers, ele chamou o Kobe para treinar, só que não tem nenhuma imagem disso, porque o Lakers começou a esconder os treinos dele. Tipo, eles estavam tentando dar uma baixada, assim, no hype, para ele não ser escolhido tão alto, porque o Lakers não tinha escolha alta naquele ano. E aí, o Lakers tinha um outro problema, que era o Vlad Divac, que era um cara que já estava há 6 anos, que era um bom jogador, ele teve uma carreira muito sólida na NBA, mas faltava alguma coisinha, né, para levar o time pro título. E o Lakers tinha o sonho do Shaquille O'Neal, né? Então eles queriam fazer uma troca com vários times para ter o Shaquille O'Neal e conseguir draftar o Kobe Bryant. E o preço disso era trocar o Vlad. Então, qual foi a sacada do Lakers? A gente vai mandar o Vlad para Charlotte em troca do Charlotte pegar o Kobe Bryant na 13ª escolha. Tipo, era difícil de acontecer, mas era a única chance. Isso acontece na NBA direto, né? Por exemplo, quando o cara é selecionado no draft, tem vezes que já sabe que o cara vai ser trocado, entendeu? Então, acontece bastante isso, né? Esse move. Né? Então, foi exatamente isso que o Lakers fez. Falou, ó, Charles, o que tu acha? Tu não quer nada, a tua escolha do draft é meia bomba ali, né, cara? Meu, pega esse cara pra mim que eu te dou esse cara consolidado na liga, tá ligado? Exatamente. E o Charles falou, todo dia. Não, e assim, foi uma troca que foi bom pros dois, cara. Porque o Lakers conseguiu renovar o time, conseguiu encaixar o Shaquille O'Neal no salary cap, e o Charlotte, cara, pô, teve o Vlad... Sim. Depois. E o Charlotte, cara, teve um cara que nem eu disse, ele teve uma carreira muito sólida. Eu acho que ele até é pouco falado pelo talento que ele tinha. Mas, enfim, conseguiram. E aí, bom, vamos, né, ter um time competitivo para voltar forte nos playoffs. Mas, assim, o Kobe é aquilo que a gente falou, né? Ele não era exatamente o prospecto de top 5 do draft, então ele ainda tinha muitas coisas para evoluir. Nesses primeiros anos de carreira do Kobe, tem o icônico jogo contra o Utah Jazz nos playoffs, que ele dá 4 airballs. E ele meio que vira chacota, assim, na liga por um tempo por causa desse jogo. Eu não sei se foi em 97, 98, mas foi nessa época, assim. Foi nos playoffs da Conferência Oeste. É que sabe o que é legal pontuar? É legal pontuar, mano, que o Kobe, né, toda essa estética do Kobe, né, Mamba Mentality, de treinar pra caralho, veio disso, porque ele não era um bom prospecto. Tá? Exatamente. Só que o problema é que a confiança do Kobe sempre foi do auge do Mamba Mentality. Exatamente. Né? Então, tinha esses problemas. Que ele sempre foi um cara querendo treinar, querendo tudo, né? No documentário do Michael Jordan e do Chicago Bulls, né, tem o jogo 7 ali. Jogo 7 não, desculpa. O All-Star Game. E que ficou oeste contra leste, e tem o Michael Jordan falando, né, no vestiário, falando, o novato vai querer puxar todo mundo por 1 contra 1. Sim. Né?
que era o Kobe. E o Kobe também, isso é verdade, né? Tanto o Kobe quanto o Michael Jordan confirma e tudo mais. O Kobe, no meio do jogo, quis aprender como é que o Michael Jordan fazia uma mecânica específica do fadeaway para direita ou para esquerda, tá ligado? Então ali ele já tava tentando pegar uma coisinha com o melhor para praticar e ser o melhor, tá ligado? Eu acho que apesar desses problemas de mecânica de arremesso que ele tinha, de tomada de decisão, bom, uma decisão ele tomou muito certa, né, cara, que foi tentar aprender com o melhor. E isso até porque o Kobe tinha, né, essa estética do Mamba Mentality, de ser um cara, às vezes, acho que até arrogante, né, cara, principalmente quem... Ele é aquele cara, assim, que, cara, quando vai jogar contra... Nossa! Não. Sempre. Às vezes não. Sempre. Mas, cara, pelo menos ele teve essa humildade no começo da carreira de tentar aprender com alguém, né, cara? Tipo, não, eu sei que eu preciso melhorar, então eu vou tentar aprender com o melhor. Então, nisso ok. É uma só. A realidade é uma só, né? O Kobe sempre perseguiu ou se espelhou na carreira do Michael Jordan, tá ligado? Sim. Então ali era o principal ídolo dele, tá ligado? Então por isso que já vou pontuando aqui na pergunta de quem foi maior, Michael Jordan, porque não existiria Kobe Bryant se não existisse Michael Jordan. Isso com certeza. Mas com certeza. Enfim. Mas, olha só, agora uma pergunta sincera minha, mano. Eu sei que o Kobe tem vários títulos, mas eu não lembro em qual ano foi o primeiro dele. Não, aí a gente vai entrar nessa segunda parte da carreira dele, né? Ele é draftado em 96 e o Lakers até vai para os playoffs em 97, 98, 99, mas assim, sem assustar muita coisa. Nisso tem o parceiro dele, o Shaquille O'Neal, que parecia estar focado mais nos projetos fora de quadra do que dentro de quadra. Mas aí chega o ano de 2000. É bem fã do Kobe mesmo. Não, mas é verdade. O próprio Shaquille O'Neal falou isso. 2000. Que foi a temporada que... de 99 e 2000, né? Que é quando o Lakers contrata o Phil Jackson, né? Aproveitando que o Phil Jackson saiu do Bulls. O Lakers contrata o Phil Jackson e ele tem a famosa conversa com o Shaquille O'Neal. Tipo assim, cara... Tá, tu é uma estrela, a gente sabe que tu é dominante, mas assim, tu precisa ganhar título, senão ninguém vai lembrar de ti. Entendeu? Mas tu tá ligado. É que o Phil, esse que eu quis te perguntar. No início do livro do Phil Jackson, que é Eleven Rings, eu não tive a oportunidade de ler tudo. Mas eu li um pouquinho e é isso que eu fico com esse pensamento, cara. O Kobe Bryant só conseguiu mudar um pouco a mentalidade dele e ser campeão por causa do Phil Jackson também. Tá ligado? Com certeza. Tu já mencionou comigo aqui, né, o Meta World Peace, comemorando que ele recebeu uma bola do Kobe Bryant. Sei. Não, e papo era basicamente isso, né? Tipo assim, sim. Tu tinha o Lakers tinha um bom núcleo ali, até antes do Shaquille O'Neal chegar, cara, como tu comentou. Sim. Mas era sempre aquela coisa assim, ó, Kobe. Pô, tinha Van Exel, cara, grandíssimo jogador, tá ligado? Também. Eddie Jones, Cedric Ceballos, era um bom time. E conseguiu deixar todo mundo junto por uma coisa só, assim como ele conseguiu fazer no Bulls com Dennis Rodman, Pippen, Jordan. Foi o Phil Jackson, mano. Isso exatamente. É foda pra caralho, tá ligado? Sim. Não, ele é a... coisa, né? O Kobe Bryant simplesmente deslanchou. Sim. Não, essa temporada de 2000... pra ver como foi a diferença, cara, foi... Por que parece, o Shaquille O'Neal só tem um MVP na carreira, que foi em 2000. Que foi onde ele... Foi o ano que o Shaquille O'Neal só focou em basquete, cara. Por isso que foi tão importante essa conversa. E junto tinha o Kobe Bryant deslanchando, né, cara? Já era um cara mais maduro, já tinha corrigido alguns problemas. E, cara, deu tudo certo naquela temporada, né? E a final foi contra o Indiana Pacers, que, assim, pode não parecer muito... do Red Miller, exatamente. Pode não parecer muito icônico, mas era treinado pelo Larry Bird, né? Que é um ícone do Celtics. Então tinha aquela coisinha assim, né? Tipo, o Larry Bird vai tirar mais um título do Lakers, não vai. Mas deu tudo certo. Vitória em 6 jogos. E mandaram... Pro Lakers, né? Sim, pro Lakers. Não, o Pacers, gente, sempre dá errado pro Pacers, porque o Pacers não ganhou. E aí, cara, vem aquela sequência incrível de 3 títulos, né? 2000, 2001
em cima do Philadelphia, do Allen Iverson, que, cara, eu sou fã do Lakers, né, óbvio, é uma pena o Iverson não ter ganho aquele título, mas, pô, não tinha como, né, cara. O Allen Iverson botou já um TBT, alguma coisa assim, no Instagram, botou o único motivo de eu não ter um título da NBA, e botou ele jogando contra o Shaquille O'Neal, tá ligado? Sim. Aquela temporada foi... Pô, essa temporada, cara, foi a temporada que o Lakers chance do Lakers perder. Não, porque o Lakers vai errar todo mundo no Oeste. E só perdeu um jogo pro Philadelphia. Por isso que o Alan Iverson é tão brabo, né? Ele conseguiu ganhar do time que tava varrendo todo mundo. Então ficou aquela coisa, tipo assim, o Davi contra o Golias, sabe? Na casa, né? E isso, em Los Angeles. Que foi aquele jogo muito icônico. E daí a gente... Daí, 2002, né? Muito bem aí, né, cara? Fala aí, continua em 2002. Não, era só pra finalizar, que daí em 2002 foi contra o Nets do Jason Kidd. E aí depois vai se encerrar o ciclo Shaquille O'Neal mais pra frente. Vince Carter, eu acho que o Vince Carter tava lá ou chegou depois, né? Mas enfim. Cara, eu acho que o Vince Carter chegou depois, mas segue aí. Nessa busca de se espelhar e ser a mesma coisa que o ídolo dele, ele já tinha conseguido uma coisa, que era conseguir 3 campeonatos seguidos, tá ligado? Sim. E aí vem a icônica... Não, ele vira uma estrela e aí vem a icônica foto. Claro, a jersey que ele tá na foto, ele tá com a regata branca, mas daí por isso que eu tô usando a 23 do Jordan aqui, do Bulls, pra fazer alusão a esse momento. Porque quando ele ganha 3 seguidos, ele comemora usando uma jersey do Bulls e um casaco vermelho, alguma coisa assim. Então aí ele se tornou basicamente o maior jogador da liga, porque ele tava na franquia mais vista da liga também, tava jogando pra caralho. Mano, é louco assim, porque tu vê o quanto ele impactava em quadra, tá ligado? Sim. A gente falando aqui, ganhou 3 títulos. Por mais que a gente tente expressar aqui como é que ele ganhou os 3 títulos, com a dominância que ele ganhou os 3 títulos, não transcreve um pouco como que foi, né, mano? Sim. Mas, e basicamente daí ele virou a cara da Nike também, né, mano? Sim. É importante falar. E daí toda essa coisa de mama mental ele veio junto, né, cara? Tipo, treinar pra caralho, acordar 3 horas da manhã. Sim. Ele já jogou com o dedo quebrado, a mão quebrada, arremessando só com a esquerda. Então, tem ele isso aí... com a mão engessada, treinando com a esquerda, tá ligado? Isso se intensivou porque a dupla Shaq e Kobe termina em 2004, né? Inclusive temos um episódio falando sobre isso. Vou tentar deixar aí algum card, que é aquele título do Detroit Pistons de 2004. Aquela final rompe a dupla Kobe e Shaq. E aí o que aconteceu? O Shaq vai para Miami, né? Jogar com o Dwayne Wade, e o Lakers passa assim por um período de vacas magras, assim, que teve umas escolhas bem esquisitas, assim. O Phil Jackson sai da franquia também. Então fica basicamente o Kobe Bryant. O Kobe Bryant já era fominha, tendo Shaquille O'Neal. Imagina não tendo ninguém. Ninguém, né? Mas... É aquela coisa. É que saiu 2 pilares muito importantes. O principal pro Lakers chegar nesse passo a mais, que foi o Phil Jackson, na minha opinião. Sim. E a segunda maior estrela, que era o Shaquille O'Neal. Óbvio, tu podia discutir quem que era mais importante e tudo mais, beleza. Mas, cara, não vai achando que o Kobe Bryant ia ganhar esses 3 seguidos sem o Shaq também. Jamais. Não, tanto que o Shaq foi o MVP das finais. E o Shaq não ganharia esses 3 com o Kobe Bryant, tá ligado? Sim. O Lakers ali perdeu 2 pilares, não conseguiu repor imediatamente uma dupla pro Kobe, e nenhum treinador tão bom quanto o Phil Jackson, até porque é muito difícil achar. Não, tão bom quanto ele. Isso é praticamente impossível, assim. Mas aí veio esse período, né, em baixa, e aí entra... Foi mais ou menos nesse período que o Kobe Bryant teve
o jogo de 81 pontos contra o Toronto Raptors lá, que inclusive tem um comercial muito bom que é o Kobe Bryant pedindo um drink e tem o garçom e o jogador que marcou ele no jogo, daí o garçom pergunta, quantas azeitonas? Daí ele fala 81. Rose. Isso! E o cara, tipo, é sério? Não, é só uma piadinha, né? Só pra lembrar do 81 pontos. Lembrando como foi, tipo assim, tu já viu o stand-up do Adam Sandler, mano? Falando do Will Chamberlain? Sim. Dos 100 pontos? Vi. Muito bom. Muito bom. Exatamente. Tipo, os Adam Sandler, ele tá falando que como que os outros jogadores do time se sentiu quando o Will Chamberlain fez 100 pontos na partida. Assim, cara, passa a bola, eu tô livre, tá ligado? Por que tá sendo tão fominha? Basicamente foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Claro, assim, eu, por mais que seja muito fã do Kobe e seria incrível ter no currículo, eu não acredito que ele bateria 100 pontos naquela partida, tá? Mas o Phil Jackson disse que começou a dar uma segurada na minutagem dele porque tava demais. Tipo assim, de não passar a bola e dele querer buscar essa marca incessantemente. Eu acho que não ia acontecer de nenhum jeito, tá? É isso. Mas o Phil Jackson deu uma freada, assim. Irmão, 19 é muita coisa, meu. Tu fazer mais de 19 pontos, tá ligado? Não é assim, entendeu? Mas enfim. Mas fica no folclore aqui, né? E nesse período de entre safra tem aquela questão fora da quadra que, assim, a gente tem que comentar, né? Querendo ou não, é necessário. Aconteceu em 2003, isso, mas foi mais a público, se eu não me engano, mais nessa época também. Que foi a questão do estupro, né, mano? O Kobe Bryant, ele... Não vou usar meias palavras aqui, que não deve. Sim. Ele estuprou uma mina. Né? Eu quis entender um pouco mais esse caso aqui, não vou falar com detalhe, tá ligado? Mas eu quis entender e é bem foda, tá ligado? É óbvio, né? Tudo que é relacionado a isso é tenso pra caralho. E ali ele manchou com razão a identidade dele, tá ligado? Ele saiu por cima, óbvio que ele é milionário e rico, tá ligado? Então, tipo, a mina meio que perdoou e tudo mais, ou retirou a queixa depois que ele assumiu, ele veio ao público assumir e tudo mais, tá ligado? Sim. É importante falar isso, mano, por quê? Por causa do contexto dentro da quadra, que a gente vai comentar agora no futuro, dele, do Kobe, né? E também se a gente fizer um exercício de pensar como que se tivesse acontecido hoje em dia na NBA. Eu acho muito difícil que o Kobe Bryant voltaria a jogar na NBA, tá ligado? Então ele poderia ter jogado a sua carreira fora pelo um ato criminal e estúpido, tá ligado? E, né, eu sou o advogado do diabo aqui, como eu falei. Tudo isso que eu falo dele não tira o jogador que ele é, tá ligado? Mas quando a gente fala de vários outros jogadores que são filhas da puta pra caralho, a gente sempre destaca o como eles são filhas da puta antes dos jogadores. E eu acho que o do Kobe a gente tinha que começar a fazer um pouquinho isso mais também. E até entra várias questões filosóficas, tá ligado? Porque se ele não tivesse no esporte, com certeza qualquer coisa que ele invalidaria, tá ligado? Uhum. O cara é o melhor engenheiro do mundo. Pra alguém, não interessa, ele é um estuprador, tá ligado? Sim. Mas como a gente tá nesse meio de esporte, era um baita jogador, tá ligado? Só que, mano, ele estrupou alguém. E pior de tudo, o pior de tudo é que, mano, imagina eu fico pensando pra vítima, vendo depois de todos os anos que tu tá tendo que ver o cara na TV sendo ovacionado por causa disso e daquilo, tá ligado? Então isso tem que ser visto também, tem que ser falado, até porque a gente sabe que a NBA não tem essa política. Nunca falou do Karl Malone, nunca falou do Kobe Bryant, dessas coisas. O Miles Bridges está voltando pra NBA agora. O Derrick Rose tem um bagulho nojentíssimo com ele também, relacionado a estupro e abuso, e ninguém fala disso também, tá ligado? Então, eu acho que a gente, enquanto comunidade da NBA, tem que comentar sobre isso, porque a liga não faz, tá ligado? E até porque, por exemplo, se a liga tomar uma decisão sobre o Karl Malone, a liga vai ter que tomar uma decisão sobre todos os outros casos, tá ligado? Então, tem que pontuar isso,
porque ele manchou ali a carreira dele, na minha opinião, né? E naquele momento ali ele manchou a imagem dele, que era o cara mais foda da América, a cara da Nike, o cara que mostrava que treinar e se esforçar ia dar resultado, que ele era o foda e ninguém mais ia conseguir derrotá-lo. Isso transfere, Alisson, né? Pro momento que eu acho que dá para comentar, é um jumpzinho na história, porque ele Sim. já... Mas só para comentar, que foi quando ele foi jogar as Olimpíadas de 2008, né? Porque Sim. basicamente o time de 2008 dos Estados Unidos era um time muito bom, mas que não tinha casca. Já tinha perdido uns jogos ali para a Argentina em 2004 Sim. e tudo mais. Nos amistosos não tinha ido muito bem alguns jogos, beleza. E o Kobe decide, né, jogar pela seleção também, não só porque ele é uma coisa de querer redimir a sua imagem, questão tudo que estava acontecendo, Sim. relacionado ao estupro e tudo mais, por causa que para os americanos ver o quão ele amava a América e tudo mais, né? Porque a gente sabe o quanto eles são críticos com derrotas dos seus times, independente do que for. Sim. Se o americano, a seleção dos Estados Unidos perder, sei lá, no par ou ímpar, mano, esquece, é a pior seleção de todos os tempos, tá ligado? Cara, Mas enfim, Alisson, aí... Não, os americanos conseguem viver numa bolha em que a MLS é relevante, né? E a gente sabe que o nível da MLS é... Sim, mas é ruim. É bem ruim, é um campeonato amador, gente. Quem foi que fez o team up com ele? Quem foi que jogou daí? Foi virar a estrela junto com o Kobe Bryant, Charles? Então, basicamente, cara, assim, o time de 2008, né, que é onde o Kobe Bryant vai jogar, tinha Chris Paul, tinha o Carmelo, tinha o Dwayne Wade e tinha o LeBron, que tinha aquela questão... É que, assim, ó, o LeBron, desde que entrou na liga, ele já era apontado como o cara, né? Tipo assim, esse sim era um prospecto que a gente sabia que ia dar certo em qualquer franquia. Mas ele não tinha título. Ele tinha levado o Cleveland às finais, 2007, tomou uma varrida do Santo Antônio, né? Porque a discrepância dos times era absurda. E, enfim, tem um documentário da Netflix que fala e mostra um comentário que o LeBron fez, que era assim, eu tenho a desculpa de não ganhar título porque eu não tenho companheiros do meu nível, e agora eu tenho. E agora a gente vai ter o Kobe Bryant para aumentar mais ainda o nível, então a gente não tem mais desculpa de perder. Então o LeBron fez um elo ali para trazer o Kobe Bryant para apagar o incêndio ali na seleção americana. Sim. E como é que foi? E daí no Lakers, Alisson, como é que foi esse esquema? Tu diz pós quem foi juntar ali com... sim, tá. Aí falando no time do Lakers, depois a época ruim. Cara, então, o Lakers estava nessa função de precisa de alguém do lado do Kobe para voltar a ganhar títulos, né? E aí aquele esquema de troca de novo, né, cara? De troca por draft, né? O Lakers draftou o Marc Gasol e mandou pro Memphis Grizzlies para trazer o irmão mais velho do Marc Gasol, o Paul Gasol, né? O espanhol que jogava no Barcelona, né? Inclusive a camisa que tá usando. Jogava no Barcelona, veio pro Memphis, foi Rook of the Year, mas, né, cara... Não foi combinado. Pois é, agora que eu me liguei, o Paul Gasol jogou no Barcelona. Mas, cara, era aquilo, né? Ele jogava no Memphis, né? As chances de ser campeão dele era muito baixa. E aí, quando teve a oportunidade de vir pro Lakers, foi trocado, e assim, a química foi quase instantânea. Claro, comparar com a dupla Shaquille O'Neal e Kobe Bryant é covardia, porque o Shaquille O'Neal, cara, é a primeira prateleira da história da NBA. Não dá para comparar. Mas o Paul Gasol conseguiu entender o papel, exatamente o que ele precisava fazer para encaixar naquele time que tinha potencial, mas faltava um cara como ele, ser aquele o fiel escudeiro, né, pro Kobe Bryant.
E logo de cara... Melhor adjetivo. Fiel escudeiro, né? Porque sim. óbvio, se tu botar jogador do lado um do outro, a dupla Kobe e Shaquille O'Neal é melhor do que Kobe e Gasol. Mas a que deu mais certo em quadra com a química que tu disse e com o fiel escudeiro sendo Gasol foi Kobe e Gasol, até porque o Gasol não tinha uma coisa que o Shaquille O'Neal tinha e que se conflitava com o Kobe Bryant, que o nome disso é ego, né? Então, basicamente, o Shaquille O'Neal estava brigando pelo mesmo espaço que o Kobe na franquia, que era o principal jogador, e o Gasol soube, ok, eu não sou o principal, deixa ele lá, tá ligado? Sim. Eu vou ajudar ele, nós vamos ser campeões. E daí isso deu muito certo, né, mano? Não, deu extremamente certo. Porque, assim, logo de cara, o Paul Gasol, ele vem no começo de 2008. Então, foi aquela arrancada que o Lakers deu para chegar nas finais da NBA. Só que eles pararam naquele Boston Celtics, treinado pela nossa lenda, nosso ídolo, Doc Rivers, né? A verdadeira mente brilhante por trás desse título do Celtics. Umbuto. Só que significa... Não sei, mas tu falou do jeito que ficou muito bom. Umbuto é um... Ai, cara, eu vou estar falando muita merda aqui agora, porque eu não lembro exatamente o que é, tá ligado? Mas é um mantra que significa todos juntos e tudo mais, que o Doc Rivers usou nesse time de 2008. Sim. Tá ligado? Então, eu sei disso por causa que, né, eu assisti o documentário sobre treinadores na Netflix. Tipo, tem vários treinadores lá, tem o Doc Rivers falando, tem a treinadora do South Carolina, que nós vamos falar no próximo episódio do podcast sobre o Woman NBA. Aparece o treinador da Serena Williams, enfim, vários. O Mourinho é boa, né? Mourinho. Então é bem massa de ver, mano. É bem massa de ver que só um parênteses, né? Porque assim, tá falando de Lakers, tem que falar um pouquinho de Celtics, porque os dois coexistem. Com certeza. E o legal foi que, na verdade, os dois times tiveram uma arrancada, né? Porque foi bem na temporada que porque o Celtics já tinha o Paul Pierce, acho que já tinha o Rondo, mas foi na temporada que veio o Ray Allen e o Kevin Garnett. Então eram dois times que tinham sido montados recentes, né? Mas a magia, né? Doc Rivers deu certo naquela temporada e o Boston ganhou por muito, né, cara? As finais foram 4-2, mas foi praticamente um passeio, né? Porém, né, o Kobe Bryant não se deu por satisfeito e, como é que eu vou te dizer assim, começou a treinar mais, né, como se fosse possível treinar mais. E em 2009 vem o que era para ser, cara, eu acho que seria a maior final da história não, a maior final da história também talvez esteja forçando, cara, mas seria a final Kobe Bryant no auge no Lakers contra o Cleveland do LeBron no auge, né? Foi a temporada do primeiro MVP do LeBron. Mas não aconteceu por causa do Dwight Howard do Orlando Magic. E foi... Cara, imagina uma final de NBA com tipo, o Kobe Bryant do lado e o Cleveland do outro. Eu já tenho assim, ó. Eu acho que o Lakers seria campeão de qualquer forma, porque o time do Cleveland era bem aquém, né? Mas eu acho que o LeBron teria roubado 1 ou 2 joguinhos aí, com certeza, cara. Essa é massa ver que eles eram amigos também, né, mano? Sim. Daí o Lakers foi lá e ganhou o 4º título, certo? Isso? Sim. Foi em cima do Orlando. E depois, Alisson? E aí chega 2010, né? Que daí talvez seja o título mais icônico junto com o de 2001, né? Que é Lakers e Boston, a revanche de 2008. E o Lakers consegue ganhar em 7 jogos. Nesse jogo teve muitas coisas icônicas, né? Além de uma atuação de gala do Kobe. O Paul Gasol sendo extremamente eficiente no garrafão. Que nem eu falei, o Paul Gasol, ele sabe exatamente o que tem que fazer, né, cara? Em 2008, né? Sim, ficou marcado, né? Mas teve a volta.
Teve o arremesso do World Peace, né, com a assistência do Kobe Bryant. E teve a questão de que foi o 5º título do Kobe Bryant, né? E se o Kobe não conseguiu alcançar o Michael Jordan, pelo menos ele passou o Shaquille O'Neal. Não sei se tu já viu o Shaquille O'Neal falando sobre isso. Não vi. Perguntaram para ele, né? Tipo, qual foi a tua sensação quando o Kobe ganhou o título contra o Celtics em 2010? Aí o Shaq falou assim: vou ter que voltar a treinar para ganhar um título para não deixar esse cara ganhar um título a mais do que eu. Só que já era meio tarde, né? O Shaquille O'Neal não tinha mais condições de ser competitivo na NBA, né? Então não teve a chance de empatar. Mas, porra, cara, pra tu ver como era muito forte a rivalidade, né, cara? Eles já estavam separados, deixa eu ver, 2004, 2010, 6 anos, cara. Então, era muito forte essa rivalidade, mas era muito bom de ver também, né? Sim. Aí o Kobe ganhou seu 5º título, né, mano? E basicamente, depois, mais uma vez, o Lakers com decisões erradas, caindo, né, num marasmo horrível. Sim. Tá ligado? Até a última temporada do Kobe também, não sei se tem muita coisa para destacar sobre ele. Cara, assim, basicamente, 2011 eles perdem pro Dallas, né, que foi campeão. Então, assim, ficou aquela coisa de, perder, mas perdendo pro campeão, mas ao mesmo tempo o Dallas não era um time que necessariamente era um contender forte no Oeste, ficou aquela coisa meio esquisita. 2012 já começa a aparecer o Thunder do Kevin Durant. Então, o Lakers estava arrumando mais desculpa do que buscando resultado, sabe? E aí, 2013 começa uma série de lesões. Da direção, né? Sim. Diretoria Mickey Mouse, como diria o pessoal do Rio de Janeiro. E o Kobe já era velho? Sim. Aí entra o ano de 2013, que eu acho que é a verdadeira derrocada do Lakers, né? Porque o Kobe começa a ter muitas lesões em sequência, né? 13, 14, 15 foi... O Kobe virou um Zion Williamson, basicamente, né? Tipo, ele entrava em quadro e se machucava. E a temporada de 2016, cara, que é a última dele, 15, 16, o Kobe entrou no protocolo Kawhi Leonard, né, de entrar no plástico bolha, e eles começaram a decidir jogos que o Kobe poderia jogar tantos minutos, para ele ter meio que uma despedida assim nas cidades mais icônicas que ele passou, né? Então, a última temporada não foi, óbvio, né, não foi boa tecnicamente, né? O time era ruim e o Kobe já estava muito debilitado, mas pelo menos teve vários jogos festivos, assim, né? Não tinha chance de playoffs, né? Não, zero. O time melhorou um pouquinho, eles ensaiaram uma melhora, tipo, empolgou agora nos playoffs, né? Nos playoffs é outra Sim, mas não... história. Mas aquele time era bem ruim, tinha vários jogadores que eram muito jovens e estavam no time, né? Tinha o D'Angelo Russell naquele... Junior. Era um time bem ruim. Sim. Eu acho que no jogo de despedida o Kobe tinha dor na NBA. E eu não lembro se o Huertas ainda tava, mano. Né? O Huertas jogou no... Cara, eu acho que o Huertas estava nessa temporada, cara. Eu não lembro exatamente dele jogando o último jogo, mas ele tava no roster do Lakers. E, cara, basicamente o Kobe Bryant se preparou a temporada inteira para aquele último jogo contra o Utah Jazz, né? E ele teve uma despedida de gala, né, cara? Porque ele conseguiu, por mais que ele tenha arremessado 300 vezes, né, cara, ele conseguiu fazer 60 pontos, né? Então, tipo, a última amostra que a gente tem do Kobe Bryant na NBA é ele fazendo 60 pontos no Utah Jazz. Com o Shaquille O'Neal na primeira fila lá. E, mano... tava todo mundo, né, mano? Sim. Tipo, tava todo mundo do basquete tava olhando isso, tá ligado? E basicamente, né, ele começou o jogo meio assim como ele começava a maioria dos jogos, meio enferrujadão, assim, né? O corpo demorava a esquentar, mas quando esquentava melhorava um pouco. Daí a média de arremesso dele era não tão alta. Média de arremesso não, aproveitamento, média. E o Jazz começou ganhando a partida, né? Sim. Então,
O Lakers foi bem basicamente assim, igual no auge do Lakers, né? Dá a bola no Kobe e deixa ele Exatamente, exatamente. O Kobe tem massa, acho que ele tem contra o Miami Heat ou contra o Boston, mano, uma game winner muito louca, assim, que ninguém sabe explicar como que ele tem aquela game winner, além de outro. O Kobe tem vários arremessos que a gente simplesmente não sabe de onde é que ele tira, né, cara? Da fominha dele. Tem vários arremessos que podia passar. Exatamente. Não, vários, né? Mas, vários. E ficou simbólico esse último ponto dele, né? O ponto 60. Sim. Ficou simbólico porque foi da mesma maneira como ele fez o primeiro ponto na NBA, que foi de lance livre, tá ligado? Então, sim, foi um bagulho meio poético, assim, né? Ele começou fazendo lance livre e terminou fazendo lance livre. O Joel Embiid chora, né? Aí, o Kobe, que ele teve 19 anos na liga, isso? 20, completou 20. Isso? 20 temporadas. 20, terminou com 37. Estamos das aposentadas pelo Lakers. 8 e 24. Isso? Ou ainda não foi aposentado? MVP, sim, 2008. Já foi, né? Não. As duas camisas dele já foi aposentada pelo Lakers? Ah, sim. Em 2017 mesmo eles já aposentaram tanto a 8 quanto a 24. Sim. Ele foi 18 vezes All-Star, então apenas 2 anos da carreira ele não foi, né? Sim. 2 vezes campeão com mais pontos da NBA, né? O jogador com mais pontos. 5 vezes campeão da NBA, 15 vezes melhor time da NBA, entre os 3 melhores times da NBA, né? Uhum. Isso que é interessante, mano. 12 vezes no time de defesa, né? Isso mostra que ele também focava, assim como o Michael Jordan, na defesa também, né, mano? Sim. Não era só ataque, tá ligado? E ele era um cara que jogava, mesmo naquele ano ali, no ano 15 e 16, o Golden State já tava mudando a maneira de jogar basquete. Não tinha mudado totalmente da maneira que é hoje, mas já estava mudando um pouco. E basicamente foi o Kobe era o único cara que jogava ainda daquele jeitão old school demais, assim, tá ligado? Sim. Tudo no post, tudo mais, né? Então era bem massa de tu ver. O Cole foi um cara muito técnico, principalmente dentro do garrafão, né? Sim. Ele foi 2 vezes MVP das finais, né, Alisson? MVP na temporada 2007-2008. Tá no time de 75 anos da NBA, né? Sim. E tem um Oscar em 2018 também. Cara, tu quer falar mais uma coisa do teu ídolo aí, mano? Cara, obviamente, né? O Kobe Bryant é um cara que a gente poderia ficar horas falando, né? Mas eu acho que a gente conseguiu resumir bem a carreira dele, né? Conseguimos fazer uma linha do tempo, né, os pontos altos e baixos. E, cara, é isso, né, velho? Ele... Aí tem uma discussão se ele tá no top 10, no top 20, no top 50 da NBA. Aí eu acho que já é uma discussão que vai muito de pessoa para pessoa. Tem a discussão se ele é o melhor jogador da história do Lakers. Eu ainda acho que, foi impossível superar o Magic Johnson, mas tudo bem. Sei lá, mano. É que, assim, ninguém quis ser o Magic... Não, na real, vários quiseram. Fica querendo ou não, mesmo com todas essas polêmicas que eu disse aí, tá ligado? Pô, o principal jogador do Boston Celtics tem o cara tatuado, tá ligado? Ou o LeBron, cara. Black Mamba tatuado. Hein? O LeBron tem o Kobe tatuado, então, putz, cara, não tem muito o que falar desse cara. Não, assim, eu acho que ele, em termos de identificação com uma torcida, é muito difícil se esperar o que o Kobe fez. Mas, cara, certamente tá nas primeiras prateleiras da história, cara. Ninguém que fica 20 anos na NBA não tem como tá, né? Mas acho que é isso, né? Eu não, como eu disse, eu já não sou o maior fã do Kobe. Tenho mais motivos pra não gostar dele do que gostar dele, mas se reconhecer que é um baita jogador, tá ligado? Então eu acho que o Kobe, ele... não, pensando bem ou pensando mal, tá ligado? Sim.
O Kobe tinha uma coisa que, sei lá, uma das coisas que eu critico, porque assim, né, a gente tá no Brasil, obviamente, futebol é uma coisa enraizada, né? Cara, como eu vejo jogador vagabundo, velho. Puta que o pariu. E, tipo, pelo menos ver um cara que se dedicava a fazer, né, aquilo que ele tem que fazer, que é. Cara, não tô falando que é pro cara acordar às 3 da manhã, entrar numa banheira de gelo, entendeu? Mas, cara, tem uma declaração do Kobe que eu acho muito foda. Que isso pra mim já faz ele ser o ídolo, cara. Que é. Ele já tava com problema de lesão, né? Mas ele tava. Mas ele não queria deixar de entrar em quadra, né? Daí uma repórter pergunta pra ele assim, cara, por que tu não faz a cirurgia, né? E volta daqui, sei lá, X tempo. Daí ele falou assim, cara, tem gente que junta dinheiro a vida inteira pra me ver jogar uma partida e eu vou dizer que não porque eu tô com dor no dedo. Tipo... Sim, a percepção que ele tinha. A minha citação favorita do Kobe é na discussão com o Shaquille O'Neal, que o Shaquille O'Neal falou. Não tem I em team, né? Não tem a letra I em time. E I também em inglês é eu, né? Mas ele falou, but there are mais tem me, né? Tem o me, né? Tem o me em motherfucker. Então, o me, em certos sentidos, né? Dependendo Sim. da situação que tá falando em inglês. Sou eu, né? Em filha da puta, tá ligado? Em inglês. Então, essa é a minha citação favorita. Essa também é uma boa declaração do Kobe Bryant. Exatamente. Então, acho que é isso, né, mano? Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Ficamos por aqui, é isso aí. Não se esqueçam, se vocês estão vendo, né, só pelo YouTube, nós estamos nos conhecendo agora, nós temos um podcast, Low Post Podcast no Spotify, já estamos aí com quase 20 episódios. Sim. A gente nunca fala da mesma coisa aqui e no podcast, então vale a pena acompanhar os dois. A gente pode fazer, né, Alisson? A gente está tentando fazer o react, ver como é que a gente vai gravar melhor. Mas a gente pode fazer dos lances do Kobe pra gente ter mais dimensão e falar um pouco mais desse cara também. Tá ligado? Não, e assim, e também de outros jogadores, não se esqueçam né? de seguir no Instagram. Porra aí. Oi? Não, eu comentei de outros jogadores também, né? Porque, claro, a gente escolheu essa data para falar sobre o Kobe Bryant, né? Mas, cara, quem sabe daqui pra gente fala de outros jogadores icônicos, né, cara? Porque o que não falta é jogadores com muita história para contar, né, cara? Exatamente. Então, é isso. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, Twitter, Spotify, aqui no YouTube também. Toda aquela frescurada, né? Ativar o sininho e caralho de 4 lá. E é isso, mano. Fui.